Aproveitando o ensejo, já que vocês estão falando de emoções e tal, queria que cada um de vocês contasse a cena que mais impactou de forma, não digo negativa, porque na maioria das vezes negativa às vezes era um aprendizado, não é isso, mas assim, uma experiência que foi muito frustrante, foi muito... que magoou muito vocês na residência. Não digo relação interpessoal, mas um caso especificamente. A minha foi no R1. Cuidado para não citar dados pessoais do paciente. Não vou citar, mas era... Importante. Início da residência, começando, lógico que era março, abril, a gente ia operar uma paciente, ia fazer uma pancreatectomia. Essa cirurgia, se não desse certo, a gente ia colocar essa paciente para multivisceral. Tava todo mundo... Sei exatamente qual é esse caso e é o que eu ia contar. Isso me chocou muito, assim. Eu acho que a gente começou a cirurgia e tava dando tudo certo no início. Eram 2 cirurgiões muito experientes que estavam em cena. Os melhores cirurgiões que eu conheço. E chegou o momento da cirurgia que ela começou a sangrar muito. Muito, muito. O anestesista também estava comandando, era um dos melhores que a gente tem na nossa equipe. E a paciente começou a complicar. Começou a sangrar. E eu lembro que eu passei no quarto dessa paciente antes com na época, a minha R2, que é a Gabriele. E essa paciente, ela era muito gente boa, conversou com a gente. E eu falei com ela assim, não, vai dar tudo certo. Ela era jovem. Vai dar tudo certo, você vai sair dessa cirurgia e tal. E aí acabou que ela não conseguiu sair da cirurgia. Ela morreu em sala. Foi acho que a primeira e única morte que eu presenciei na minha residência. E depois, quando a gente foi contar pro marido dela que a paciente tinha falecido, ele entrou, assim, em choque, caiu no chão, chorou. Então, assim, acho que esse evento me marcou muito. Me marcou tanto em como falar da cirurgia pro paciente, né? Porque você tem que... Não é uma brincadeira. Você tem que dizer tudo o que vai acontecer e os riscos que podem acontecer. E também depois de como comunicar a família, trazer entender que aquela família, a perda é importante. Então, assim, pra mim, foi um momento que eu me emocionei muito naquele dia. Essa história me marcou muito porque, diferente da Thaís, que já conhecia a equipe, eu não conhecia. Então, o cirurgião que estava nesse dia, eu tinha acabado de entrar num transplante com ele. E na minha cabeça veio assim, esse cara é invencível. Não tem como alguém operar melhor que isso. Não tem como. Esse cara é invencível. Imediatamente após aconteceu essa cirurgia e eu não estava em campo e ele me chamou na sala com o olho cheio de lágrima pedindo, chama o outro cirurgião tal que eu preciso que ele entre em campo. Eu falei, caramba, ninguém é invencível. Ninguém é invencível. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi eu não vou falar o nome, mas foi a primeira vez que eu vi ele também chorando e foi também, falei, caramba, a cirurgia... E assim, tinha 1 mês de residência, então foi muito impactante, muito, muito. Foi esse evento foi chocante pra mim, né? Foi traumatizante também. Gerou memórias. Senhorita. O meu caso até hoje, eu penso muito nela. É uma paciente que chegou no hospital com um quadro de colecistite aguda. A gente foi operar, a gente percebeu no intraoperatório por videolaparoscopia que tinha alguma coisa diferente. E no exame de imagem não mostrava nada. E a paciente evoluiu com a pancreatite depois, com várias coleções, ficou muito tempo internada no CTI, eu lavando o dreno dela todos os dias e reaborda pela radiointervenção para ser menos invasivo. E eu fui viajar para o meu estágio na Espanha, ela estava no CTI. Eu voltei do meu estágio da Espanha de 6 semanas, ela ainda estava lá. E eu me apeguei muito a ela, porque ela era uma flor de pessoa. E, assim, ela sempre com um sorriso no rosto, uma mulher de quase 2 metros de altura. E a gente teve trocas, né, da vida pessoal. A gente costuma criar, às vezes, uma barreira para se proteger com os pacientes. Acho que, às vezes, eu tenho até um certo problema, porque eu não tenho essa barreira. Eu tenho, mas assim, num limiar muito baixo. E aí, é difícil quando você se apega a uma paciente que você fala assim, agora vai, não foi. Agora vai, não foi. E aí,
acabei também me envolvendo com o marido dela da forma assim, ele estava no quarto, todos os dias ele queria respostas e eu tentava suprir, até que uma hora não tinha mais o que falar. E ela acabou falecendo. E, assim, aquele dia eu não aguentei, assim. Eu saí de perto e fui chorar. E até hoje eu me pergunto se tinha algo para fazer. Acredito que não, hoje eu acredito que não. Mas ela me trouxe muitas vivências. Vivência de como você se comunicar com a família, né? Saber que existe um ponto até onde você pode chegar. Saber que as doenças evoluem de várias formas e que o paciente não lê o livro mesmo e que, às vezes, a gente vai minimizar os danos para que o paciente viva naquele tempo ali com qualidade. Saber que o paciente sempre é o amor de alguém. Então, quando um familiar, às vezes, te trata mal, não é porque ele tem um problema com você, mas é que ele não sabe para onde canalizar aquela angústia, aquela raiva, aquela frustração que ele tem e que ele acaba extrapolando os sentimentos com você, que não é nada pessoal. E que o seu objetivo não é mostrar quem tá certo, quem é o forte, quem é que manda na situação. É aprender que você é o responsável pelo cuidado integral do paciente. Você é aquela pessoa que tem que trazer conforto para aquela família. Acolher. Você que tem que deixar aquela família segura. Você tem que ser o prumo da situação. Você que tem que trazer calmaria para que a pessoa se centre e consiga pensar com clareza. Então, essa paciente foi uma virada de chave para mim. Do que é estar também dentro da medicina e o que é estar também dentro da cirurgia. Porque como a gente fala que eu, pelo menos, entrei na cirurgia querendo ser resolutiva, e a gente tem, né, dentro da medicina a gente fala assim, que tem os neurocirurgiões, o cirurgião que acha que é Deus, o neurocirurgião que tem certeza, né? E a gente não é Deus. A gente só é um servo dele e a gente está aqui para poder aprender. A gente aprende muito na faculdade que, pra não se apegar, né? Não se apega. Você só vai sofrer. Eu acho que tem que sofrer mesmo. Eu acho que se um paciente com um caso desafiador, você saiu do hospital, chegou em casa e jantou sem pensar nisso, você tá na profissão errada. Eu acho que tem que sofrer mesmo. Com certeza. Eu sempre tentei me manter meio forte, assim. Eu acho que eu comecei muito cedo, né? Mas, engraçado, né? Tem caso que te marca, né? Tem caso que, independente de ter desfecho positivo ou negativo, mas uma das cenas que eu mais chorei na minha vida, por incrível que pareça, até hoje eu não esqueci essa história. Eu ficava numa enfermaria, no Getúlio Vargas, e muitas vezes o paciente subia da emergência direto para a enfermaria, você ficava sabendo quando o paciente chegava na enfermaria. Aí um dia de tarde eu estava lá, né? Tinha passado a visita de manhã, ia passar a segunda visita do dia. Aí encontrei uma vovó, de sotaque português, toda ictérica, toda amarelinha. Aí eu fui ver o prontuário, né? Aí tumor de cabeça de pâncreas, já metastático, tadinho e tal. Ela estava caminhando para finitude, né? E daí quando ela me viu, fui lá examinar e tal, não sei o quê, aquele sotaque português dela assim, tu podes me cobrir um pouquinho? Aí eu olhei aquela vovó, sozinha, e sabe, sem familiar, não tinha ninguém com ela. Aí depois que ela faleceu acho que uns 2 dias depois, apareceu um familiar para perguntar onde ela estava. Que era a única sobrinha que ela tinha aqui. E, cara, isso acabou comigo. Isso foi uma das paradas que eu mais chorei, assim, né? E não foi um paciente que morreu porque a gente não entendeu. Mas eu acho que olhar aquela senhora já, tipo, velhinha e ninguém do lado dela ali para ela passar o fim da vida dela. Isso me marcou, assim, muito forte. E teve uma outra situação dentro desse conceito, né, que vocês falaram, que a gente não é capaz de resolver tudo, também no Getúlio Vargas. Eu estava na emergência nesse dia, estava eu e meu staff na sala de trauma, e chegou um senhor que tinha recebido uma facada na barriga, o próprio filho tinha esfaqueado ele. Era usuário de droga, tentou em casa para poder pegar dinheiro, o pai não deixou, entrou em conflito com ele ali, pegou a faca, e a facada pegou na veia cava, né? E o cara já chegou chocado, já chegou bem instável clinicamente, botamos na sala. Foi abrir a barriga, o cara parou e não deu tempo de fazer nada, sabe? Foi nesse dia, foi um dos maiores aprendizados para mim, assim, cara, você não vai resolver tudo. Não adianta. Você pode ter conhecimento, você pode saber onde é que o vaso estava, qual vaso que você ia suturar, como é que você ia fazer a manobra para acessar o vaso,
mas tem hora que não dá. No São Lucas, a gente tem o privilégio, né, de participar dos transplantes multiviscerais, que ainda é um transplante muito desafiador no Brasil, né? Algumas equipes pelo Brasil fazem, mas são poucas. É um transplante ainda com muitas dúvidas, né? Muito difícil da parte clínica, de imunossupressão. Então, são sempre pacientes, assim, muito desafiadores da parte emocional, porque não tem como a gente não se apegar. São pacientes que, às vezes, já estão internados, então você já acompanhou toda a trajetória, o paciente ficou meses ali no hospital se preparando para aquele transplante, e a gente se apega. A gente vive no hospital, né? Então, a gente tá todo dia passando visita. E você participa de toda a etapa. Então, o doador, né, de um multivisceral é sempre um doador bom, um doador jovem. Então, o órgão é lindo, você cria uma expectativa, a família cria uma expectativa, porque o transplante é um sonho, né? De uma nova vida, renascer, né? O transplante. Então, o transplante multivisceral é muito educativo em humildade, né? Um transplante que traz muita humildade pra gente e é sempre um desafio no Hospital São Lucas, porque os pacientes são sempre incríveis, a família é sempre muito esperançosa e a gente se apega e causa um sofrimento, mas um sofrimento de que dias melhores virão, né? A gente tá aprendendo com cada caso, até chegar no momento que o transplante vai ser, sim, bem sucedido e a gente vai conseguir salvar pessoas que, a princípio, não tem mais o que fazer, né? O transplante é uma cirurgia de última hipótese, né? É o próprio Thomas Starzl, que foi o cara que fez o primeiro transplante hepático do mundo, bem sucedido, né? Óbvio. Quando ele começou o programa de transplante, que ele estava desenvolvendo lá, toda a aparelhagem, toda a técnica cirúrgica, né? Naquela época não tinha tromboelastograma, não tinha monitor que tem hoje, não tem material cirúrgico que tem hoje. Então ele fala, né, que o primeiro caso que marcou ele foi uma criança que ele operou, que morreu na sala, morreu na mesa operatória, e depois ele teve mais 10 casos que viveram algum tempo e acabaram falecendo depois. Mas os 3 primeiros casos bem-sucedidos, está tudo escrito no livro dele, né? Interessante. Quando ele começou a fazer isso, na época, todo mundo chamava ele de louco. Falava assim, cara, você está querendo virar Deus, você tá achando que você é maior do que todo mundo, você acha que você é um cirurgião diferente do restante da humanidade. E independente disso, ele continuou tentando e foi fazendo e tal. E alguém pergunta isso para ele no final, né? Ele já velhinho. Fala, doutor, mas assim, mesmo contra tudo e contra todos, você prosseguiu? Como é que você acha que você conseguiu fazer isso tudo? Ele falou, eu só desviei das balas. Só fiz desviar. Mas porque assim, a hora que você começa, acho que é uma parada meio que invariável de quem começa a se destacar. Isso eu falo para vocês da residência. A hora que você começa a estudar, que você mostrar que você sabe, a hora que você está resolvendo os problemas, as pessoas começam a falar bem de você, sempre vai ter aquela pessoa que vai falar mal, sempre vai ter aquela pessoa que vai ter inveja. Então, assim, acho que é inerente do crescimento pessoal. Você vai passar por isso, você vai encontrar pessoas assim, e você tem que, dentro dessas situações de complexidade que você falou, né? Transplante multivisceral, quem faz isso aqui no Brasil? Ninguém faz. Então, assim, os primeiros casos, não que seja experimental, não é experimental, é porque é difícil. Então, assim, você tem que ter a cabeça de entender que até você conseguir encontrar ali uma coisa que case perfeitamente com aquela condição clínica, até lá fora também, fora do Brasil, não é fácil fazer, é desafio para todo mundo. Então vai chegar um momento que alguém vai desenvolver. Né? Por enquanto, vai aparecer alguém que vai falar pro cara que tá fazendo multivisceral, esse cara tá achando que é quem? É o último nível de complexidade, né? Entendeu? O cirúrgico. Mas é justamente isso. Então, isso faz parte da vida. Um dia que quiser, pra você conseguir fazer um feito incrível, você tem que sair da zona de conforto. Se você ficar só operando aquela coisinha ali, beabá dia a dia, você vai ficar ali. Você não vai ter nenhum resultado extraordinário. Talvez sim, talvez não. Mas assim, provavelmente não. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.